Então, irmão, a minha atividade militar, ela começa dentro de casa. Meu pai, ele era militar do bombeiro do estado do Rio de Janeiro. Ele era praça, entrou como soldado, chegou até tenente do bombeiro. Então, aquela atividade militar ali de hierarquia, disciplina, eu já tinha na minha criação. Sou criado em Realengo, na rua Magalhães Gandavo 251. E ali, cara, eu tive o privilégio eu era muito fominha de pipa. Então eu tinha um privilégio de dar minha laje, ficar soltando pipa na laje, de visualizar aqui a área a área da aeronáutica ali, do Campos dos Afonso, e ver os saltos de paraquedista. Então eu olhava para aquilo ali e falei, cara, eu quero ser essa parada. Eu quero ser PQD. Eu não sabia que era PQD, eu queria soltar do avião, igual esses caras soltam ali. Eu viajava naquilo ali. Então, quando eu estudava no Colégio Municipal José Pansetti, lá na rua Mandacaru, em Realengo, eu tive o primeiro contato com um paraquedista. Naquela época de marchar, fazia a marcha ali para aprender a marchar dos colégios, que tinham muito isso, né? Ainda tem hoje, mas um pouco menos. Quem foi ensinar a galera do colégio, quando eu criança, foi os paraquedistas. E eu me lembro de uma cena, que eu nunca esqueço dessa cena, irmão, que os caras estão lá ensinando a marchar no hope, né? E a gente botando o pé esquerdo ali, né? Marchando. Passou o avião, porque ali passava muito avião baixo, perto dos Afonso. Passou um Hércules, eu lembro, era o Hércules, era um Búfalo. Passou um avião bem baixinho mesmo. Os paraquedistas tudo olhou pro avião, mano, e falou o seguinte, é ele. Aí eu, criança, eu olhei pro paraquedista e olhei pro avião também. Aí ele fez assim um sinal assim, ó, tamo junto. Parecia que tava falando pros caras que estavam na porta. Aí, tamo junto, daqui a pouco eu tô lá. Os paraquedistas tiveram esse comportamento. Eu olhei pro avião, todo mundo olhou pro avião assim. Aí quando eles viram que a gente tava olhando pro avião, né, os paraquedistas, olha pra frente. Aí eu olhei pra frente de novo e falei, caraca, meu irmão, eu quero ser essa parada. Eu quero ser igual esses caras aí. Isso eu era criança, eu tinha uma média de 10 anos a 11 anos de idade. E logo depois, o PQD cumprindo missão, a minha irmã arrumou um namorado que era paraquedista. Então eu tenho uma irmã mais velha que ela arrumou um namorado que era paraquedista. E o cara chegou lá, na porta de casa, irmão, com um boot, todo fardado, bom na grenar, cara de mal. E ele chega e pergunta pra mim o seguinte, fala, Vinícius, ele me conhecia, cadê tua linha, cadê tua pipa? Eu peguei minha linha cheia de nó, pipa cheia de nó. O cara falou assim, não, vai lá comprar uma linha pra tu nova. Eu falei, porra, esse cara é rico. Porra, aquele cunhadão que quer dar moral, sabe? Porra, PQD, eu falei, porra, eu quero ser PQD, o cara me deu dinheiro pra comprar a linha. Fui lá, comprei a linha e falei, cara, eu quero essa porra pra mim. Eu quero essa parada pra mim. E foi aí, mano, que eu comecei a visualizar o paraquedismo. Foi aí que eu comecei a desejar se tornar um paraquedista. Logo depois, os meus pais se separaram. Eu tinha uma média de 12 a 13 anos de idade, separaram. Então eu fui morar em Bangu. Eu sou cria de Realengo e fui morar em Bangu. Quando eu fui morar em Bangu, muita coisa mudou. Muita coisa mudou na minha vida. Eu até falo muito aqui nos episódios disso, né, cara? A carência do pessoal criado com os pais separados, ou até mesmo o pessoal que não tem a figura paterna na vida. Minha mãe separou, meus pais se separaram, eu fui morar com a minha mãe em Bangu e fui estudar no colégio Brizolão, perto de uma comunidade. Irmão, aquele momento pra mim foi um momento crucial. Quem é filho aí de pai separado sabe disso. E, cara, eu era criado em Realengo. Em Realengo, cara, hoje o tráfico, as coisas ali, tem mais, mas antigamente ainda era um bairro que era um pouco mais tranquilo de criação. Eu não era um garoto de falar palavrão, não era um garoto de ficar muito na rua. Quando eu fui pra Bangu, algumas coisas mudaram. Então eu morei perto, eu comecei a morar perto de comunidade. Eu comecei a estudar num colégio, num Brizolão, que é onde existia muito pessoas que moravam em áreas de conflito, de tráfico. Então o meu relacionamento começou a ser mais o que eu falo de ambiente, começou a ser para essa galera. Então foi o momento que eu passei alguns momentos já parando de estudar, já não estava com a mesma perspectiva já tava ficando desmotivado, é isso? Desmotivado, é ambiente. É ambiente. Como eu falo muito de ambiente aqui, sim, aí é o ambiente errado. Então ali, cara, eu comecei a fracassar, digo intelectual, repetir de ano, matava a aula pra ficar de brincadeira. Então foi os momentos assim. Só que eu tinha um sonho, meu irmão, que o meu sonho era ser paraquedista. Passou esse tempo, 2014, passou 13, 14 anos, 15 anos. E quando eu fiz 16 anos, meu irmão, eu comecei a treinar igual doido. Só que eu sabia o seguinte, para ser paraquedista, tu tinha que ter no mínimo a 7ª série. E eu tinha, mano, abandonado os estudos. Então, assim, eu tinha ali a 6ª série. O que eu fiz? Eu corri com 16 anos, eu corri para fazer a 7ª série. Sim. Fiz a 7ª série ali, consegui passar e entrei para fazer os testes. Só que eu treinava muito antes, eu tinha um sonho.
Eu tinha um sonho de ser paraquedista muito forte. E quando eu fui fazer o teste, quando cheguei aos 18 anos de idade, para você entender, né, um pouco de começou a minha trajetória, minha mãe trabalhava ali na Vila Militar. Tem galera que vai falar que eu sou peixe aí. Minha mãe trabalhava na Vila Militar, na padaria da Vila Militar. Então, tinha um contato com muitos militares. E ela sempre falava, meu filho tem um sonho de ser PQD, meu filho quer ser PQD, meu filho PQD. E eu tinha várias bolsas de PQD de velame, eu tinha vários presentes que os caras mandavam para mim. Medalha. Então, eu já tinha medalha, eu já tinha, assim como os senhores aí, eu já tinha e-mail de PQD antes de ser PQD. Normal. Como é que era esse e-mail aí? Como é era que era mvinipqd, Vini de Vinícius, PQD, @hotmail.com. Aí. Aí, eu viajava com isso. E quando eu tava morando em Bangu, existia um camarada, quero até mandar um abraço pra ele aqui, chamado J. Batista, que na época era Sargento J. Batista, Montanha, Guerra na Selva, Salto Livre, Pantanal, o cara brabo demais. E esse cara, meu irmão, eu falava que queria ser PQD, ele me botava na flexão, e ele botava vídeo de Salto Livre na televisão dele lá, mandava eu assistir, eu viajava com aquilo ali, eu falei, porra, eu quero essa parada pra mim. Então ele foi um dos grandes incentivadores também nessa parte da minha vida, aí, na minha juventude, para me tornar um paraquedista. E quando eu fui fazer os testes da brigada, eu passei por 2 ou 3 semanas, cara, muito mal de saúde. Muito mal de saúde mesmo. E assim, garganta inflamada, que eu tava fraco, não tava treinando. Ao chegar na Brigada de Infantaria Paraquedista, que na época a gente se apresentava aqui em Realengo, na Praça do Canhão, fazia ali o papiro, né? Uma provinha ali que tinha ali, né? 2 mais 2 é 4. É a famosa prova pra ver se não é maluco. Aquela prova de psicotécnico ali. Então, eu fiz as provas e deu o dia para mim comparecer à área de estágio, que na época o treinamento era na área de estágio, 2005. Aí, ao chegar aqui, eu falei, cara, eu tinha uma mochila, que na época era super moda, uma mochila da Jump, que, porra, foi comprado no cheque pré-datado, que não tinha dinheiro mesmo, era dificuldade também. Aí, eu botei a mochila, como todo mundo andava de mochila na época, eu botei o short na mochila para ir fazer os testes. Só que eu tava decidido não fazer os testes. Eu tinha um sonho de PQD, mas estava muito ruim de saúde. Então não tinha treinado, tava fraco. Então eu cheguei lá para justificar a minha falta, para eu não faltar. Quando eu cheguei, irmão, já cheguei atrasado. Quando eu cheguei lá, tinha um sargento que eu não me lembro o nome dele, em 2005, ele parecia um índio, lá do centro de instrução, não sei de onde ele era, sei que ele tava com o pessoal recebendo lá. E eu falei para ele o seguinte, eu sabia que era sargento, né, porque eu tinha um camarada que era sargento, meu vizinho. Então aí ele, quanto nome? Eu falei, pô, Marcos Vinícius da Silva Arariba. Aí ele falou assim, só trocar de roupa lá que vai começar o teste, já tá atrasado. Eu falei, não, sargento, eu só vim tirar minha falta, porque eu não vou fazer o teste não. Aí ele, posição na caneta assim, escrevendo, ele fez aqui, olhou pra cima, olhou pra mim e falou assim, não vai fazer o teste por quê? Aí eu falei, não, porque eu não tô bem de saúde, então eu não treinei, tô fraco, fiquei mal e não vou fazer o teste não, só vim tirar a falta. Aí ele, guerreiro, tu tem vontade de ser PQD mesmo? Aí eu falei, sim, senhor, é meu sonho. Aí ele olhou de novo pra cima e falou assim, cara, se tu tem um sonho, tem que ir atrás do seu sonho. PQD que é PQD, faz isso até de moleta. Exatamente. Irmão, quando ele falou isso pra mim, cara, eu olhei assim e falei, não, vou fazer essa parada aí. Vou fazer, bota meu nome aí, Sérgio. Vou fazer. Fui lá, fiz, graças a Deus. Fiz o teste, mano. Cheguei lá entre os primeiros também. Cheguei lá na meiuca, né? Nunca fui o cara bom pra caramba na questão, mas foi o cara que eu tava ali na meiuca. Aí passei na meiuca ali e tal, pô, com a carcaça ali pedindo arrego, mas venci. A partir daí, irmão, começa a minha trajetória no militarismo. Incorporei, desse dia, aí vamos falar que é peixada aí novamente, eu saí da área de estágio suado, fedendo, né? Como todo recruta maldito, abutre, fedorento, né? Assim? Tava na área de estágio. E fui direto pra padaria. Fui direto pra padaria onde minha mãe trabalhava. Falar o quê? Mãe, passei. Só que eu passar no teste não significa que tu vai servir. Isso, né? exatamente. E eu, pô, não sei. Eu falei, cara, você vê. Aí quando eu cheguei, mãe, passei. Aí tinha um camarada lá que tava com militar também, que tava na padaria também. Mas tem outros processos, tem a seleção ainda e tal. Eu falei, é verdade. Aí um camarada que tava lá, que eu não sei quem é, meu irmão, falou pra minha mãe assim, pô, é teu filho, Rosane? Minha mãe é. Aí ele, pô, tu tem um sonho de ser PQD mesmo? Eu falei, pô, eu tenho um sonho, eu vou ser PQD. Aí ele falou assim, pô, tira lá umas telas do teu câmbio daqui que eu vou tentar te ajudar. Eu não sei se esse cara me ajudou, mas eu não sei quem é o cara. Eu sei que eu incorporei dia 3 de março de 2006, lá no batalhão Errar Nunca, batalhão Dompsa, né? Suplemento pelo ar, lá no batalhão Dompsa em 2006. Saí de Muriqui, direto lá pro batalhão
Dompsa, descendo aquela ladeira correndo, recrutinha conscrito, sentando com a perna cruzada. Em 2006 ali, passando por toda aquela seleção. E foi onde eu incorporei lá com a maior e melhor formação da Brigada de Infantaria Paraquedista, 06/1.